Estamos aqui mais uma vez no Princípios Podcast e, como você já sabe, é um papo com pastores, né? Com apóstolos, com bispos, pessoas que têm o chamado do Senhor, têm a vocação para exercer aí o ministério na presença de Deus, né? Para que nós possamos ser cópias de Cristo, né? Na terra, nós possamos ser verdadeiros cristãos. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, né? O apóstolo Michael Wise. E agora, eu não sou muito bom no português, pastor. Eu queria que você falasse um pouquinho seu nome aí. E aí, pode ficar à vontade. Está sendo já direcionado aqui. Tem muitas pessoas que vão assistir a gente, vai acessar esse conteúdo. E aí eu queria que você apresentasse. Amém. Realmente é um prazer. Todo esse momento, o que eu posso dizer, é a realização do sonho, da palavra de Deus. Até participando desse podcast com alguém muito importante para mim, o pastor Leonardo, que a gente é da mesma família, vamos dizer. Mas não parece, né? É pelo casamento, mas é interessante. Não já temos isso, a gente não fala que é só pelo casamento, mas já somos primos, né? Somos primos, assim, no correr da vida, né? Apesar que, igual que eu vou explicar, eu moro longe. Eu vou tentar explicar um pouco de quem eu sou. Eu vim de um lugar evangélico, só que, claro, cheio de desafios, igual muitos nós, e eu tive que tomar uma decisão. Essa coisa do evangelho vai ser somente uma coisa cultural, que faz parte da cultura da minha família, ou vai ser uma coisa pessoal? E o que aconteceu comigo na minha juventude, minha adolescência, que realmente o Senhor tomou conta, o Senhor entrou de um jeito e eu disse, és-me aqui, Senhor. E assim, então, só que eu comentei uma coisa, Senhor, eu não sei as coisas não, eu não sei o que fazer, apesar que eu cresci no lar evangélico, tem muita coisa que eu não sei fazer, tem muita coisa, ainda mais quando ao correr do tempo ele começa a me direcionar, fala, você agora vai ter o ministério, você vai fazer isso, aquilo, fala, aí também. E na verdade, na minha família, um pouco diferente do que o pastor Leonardo, eu sou o primeiro, graças a Deus, agora não o último, mas eu sou o primeiro no ministério. É o primogênito ali. Sim, primeiro não somente dos meus pais, mas dos meus tios, os demais e dos primos. Eu sou o primeiro. Agora tem mais, né? Que eu tenho muitos anos que eu estou nessa carreira, porque o Senhor não me deixou escolher outra profissão. Ele falou, não, é isso. Então, eu fui no seminário, fui buscando mais conhecimento, mais unção, mais graça. E no correr de tudo isso, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, né, a gente estava num lugar chamado Nashville, e eu estava lá me preparando, e vira e mexe, chegava um missionário lá na igreja, e ele morava aqui no Brasil, aqui na Anápolis até. Ele sempre falava da missão, uma coisa ardia no meu coração, mas eu sabia que não era a hora. E de repente, quando eu terminei o curso, o Senhor me deu direção de servir aquele ministério lá em Nashville. Então, fui fazendo essa obra ali. E não é que eles avisaram, falaram, vamos para o Brasil fazer uma missão, né? E essa era aquelas missões rápidas, igual hoje eu faço muito dessas missões. E aí eu recebi um desafio, falei, não, eu vou nessa missão. Só que Deus é maravilhoso como que faz as coisas. No meio dessa missão, Deus fez uma obra tremenda, a gente impactou a comunidade, as igrejas e tal. E era aqui nas redondezas de Anápolis, também fomos em lugares do interior, e estávamos fazendo a obra, e de repente, no meio de toda essa obra, eu era um moço solteiro, eu vi uma moça lá,
claro, não é somente a beleza exterior, porque para mim, eu já descobri isso no chamado que eu tenho, tem que ser alguém que acompanha e também pode, se for possível, dividir um pouco disso. Então, acaba que eu achei essa mulher e não estava na agenda. Eu vou lá pregar, eu vou ministrar lá no Brasil, de repente vou buscar minha esposa lá. Não era assim, né? Mais era conhecer, mais era servir o ministério, os pastores que estavam dirigindo tudo nessa missão. E, de repente, acontece um mistério dessa, né? E eu fiquei meio assim, mas como que vai dar certo? Porque essa missão vai acabar já. E a mulher aqui e eu voltando para lá. E o que acontece? Que o pastor chegou a mim e falou, não, tem um detalhe que eu não te contei. Nós vamos implantar uma missão, outra missão que demora mais. Estamos pensando que você pode estar na frente dessa missão, ajudando nós nessa missão. E aí, se Deus te chamou para casar com essa menina, olha como que as coisas iam encaixar. E aí foi basicamente isso, a correr do tempo. Também, naquele momento que eu voltei para cá, era 2002, muitos anos atrás, né? Voltei aqui e Deus começou a fazer obra, né? Incrível que pareça. E aí, 22 anos, então. 22 anos, né? Foi a primeira viagem sua para cá? Não, 23 anos. Na verdade, em agosto de 2001, eu falo, era interessante porque era antes daquele atentado que mudou a vida de muita gente, até essa questão de viagem internacional e tudo mudou, mas a gente fez a primeira viagem antes disso. Entendo. Né? Eu lembro que Deus tinha me dado a palavra, você vai voltar, e até quando caiu os torres, aí a gente não sabia como que ia ficar, eu falei, será que não vai ter? Será? E aí a minha esposa, no futuro, e a missão, e aí eu deixei na paz, né? Graças a Deus conseguimos. Vocês casaram quando? Então, eu cheguei em fevereiro de 2002, né? E aí, outra coisa, até antes que nós nos casamos, veio o líder do ministério, que era o Ministério Apostólico, e ele ungiu nós como pastores em maio. Então, quando terminou a primeira parte daquela missão, nós fomos ungidos nesse dia, mas assim, em julho de 2002, nós casamos, né? Okay. Então, graças a Deus, vamos celebrar agora, daqui 2 meses, né, o aniversário de casamento. Então, aí a história vai, né? A história vai, só para tentar resumir, eu fiquei aqui nesse amado Brasil, Anápolis, 3 anos, né? Fazendo a obra do Senhor, ajudando um pouco no português. Sei que eu não falo perfeito, que isso. mas eu espero que dá para entender, né? A gente esforça para isso, né? Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor nasceu no estado de Nova York, né? Sim, é verdade. E viveu a sua infância em Nashville. Foi isso, não? Olha, é interessante isso. Não, eu, aos 17 anos e tudo antes, era lá no estado de Nova York, né? Cidade chamada Rochester, bem perto daqueles cachoeiras famosas, né? Canadá, assim, naquela região. Mais região norte mesmo. Assim, eles falam oeste. Nova York tem uma... do jeito que o estado é formado, um pouco diferente, né? Entendi. Mas, assim, chama Western New York, né? Do lado oeste. E a sua família é um lar cristão? Sim, exatamente. Já adoravam a Deus, já buscavam a Deus, e você caminhava nessa visão. Mas esse chamado, esse anseio em fazer o curso e tal, o senhor começou ele quando? Qual a idade certa aqui? Ok. Bem interessante isso, essa pergunta. Uma coisa que Deus faz é um trajetório que nós não entendemos, né? Que eu, na minha infância mesmo, né? Eu tinha 3 ou 4 anos. Um dia comentei para minha mãe, um dia eu vou ser pastor, vou pregar essa palavra. E aí, claro, criança fala coisa que não... né?
E aí, logo depois chega o pastor. E o pastor fala, quando que você vai pegar esse ministério que eu tenho? Quando que você começa a fazer aquilo que eu faço? Aí, no meu pensamento, cada mãe evangélica quer que seu filho fale, eu vou ser pastor. Então, para mim, ela comentou para o pastor. Só que ela fala, bem depois, filho, eu não contei nada para o pastor daquilo que você me contou. Então, quem revelou para o pastor? Era o Senhor, o Espírito Santo. Só que o que acontece? Há um monte de coisas, né? Há muitos desafios na família, até nessa igreja e tal. Mudamos de igreja, muitas coisas mudaram. E eu tinha 16 anos. Eu lembro que os irmãos da igreja que eu estava, era outra igreja agora, ele estava falando muito da vontade de Deus, da vontade de Deus. Mas eu sou meio usado, sabe? Todo mundo falando da vontade de Deus e eu, como jovem, falei, por favor, eu quero saber o que é a vontade de Deus para mim. E eles falaram, então tá bom, moço, vamos orar para você. E foram orando aí. Outro pastor falou para mim, é importante que você esteja orando na sua casa, tendo seus devocionais e tal, fazendo essas coisas, e aí você vai ver. Então, eu comecei com isso, e outra coisa que eu lembro que aconteceu alguns anos antes disso, outro pastor, né? Esse pastor está vivo até hoje, meio aposentado lá em Nova York. Mas esse pastor falou o seguinte, no meio da administração, lamento dizer que eu não lembro mais nada que ele falou, mas isso é 30 e tantos anos atrás, mas eu lembro que ele pegou a Bíblia e segurou bem e falou, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa Bíblia e ler ela todos os dias. E a hora eu já veio convicção, porque eu não estava fazendo isso. Lembro que eu tentei, mas resisti um pouco, não fazia, até que o Senhor começou a agir vários anos depois na minha vida, ainda na adolescência. E aí, nesse momento, o que acontece? Eu lembrei a palavra daquele pastor. Eu falei, pois é, o pastor falou que eu preciso abrir a Bíblia e ler todos os dias. Então, comecei a leitura bíblica. Interessante como são as coisas, né? Coisas simples que todos nós devemos fazer. Eu lembro eu mesmo pregando isso para um rapaz, e como que eu estava falando língua estranha, né? Eu falei, ei, moço, você está tendo tantos problemas pessoais e tanto, você não está conseguindo, você está, lamentavelmente, até xingando, assim, bravo, assim, confuso. Eu falei, por que você não pega a Bíblia e lê? Você está falando que eu deveria pegar a Bíblia, abri-la e ler? Como que era uma coisa... assim, deveria ser óbvio, mas parece que hoje em dia não é, né? Não é. Né? Então, começou com isso. Depois, eles falavam de oração também. E assim... Então, o que acontece? Eu orando, lendo a Bíblia, não é que o Senhor me faz lembrar da minha infância, me faz lembrar daquele momento que eu falei para minha mãe, né? Eu vou pregar essa palavra. E fora isso, o pastor confirma, né? E só que desde aquele momento eu esqueci tudo, assim, mas ele me faz lembrar. Falar, mas o senhor, eu pensei que eu ia mais dar aula, fazer uma coisa assim. Então, eu fiquei meio confuso, meio nervoso. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, meio ansioso. E aí não contei para ninguém. Só que eu participei de um grupo de jovens e lembro que estava um momento especial, eles chamaram todos para orar, né? E aí eu fui orar no altar, orando, só buscando a vontade. E não vem aquele pastor, esse pastor é muito raro, sabe? Cheio da alegria do Senhor sempre. Você nunca
viu ele de mau humor, sabe? Uhum. Sempre alegrava, sempre assim. E vem esse pastor, ele bem alto, mais alto que eu. E aí, ele, atrás de mim, começa com aquela risada da alegria do Senhor. E eu falei, e agora? Pronto, aí o que vai... E aí ele falou, Senhor, ajuda esse moço, porque o Senhor está chamando ele. Eu fiquei assim, porque isso não tem nada a ver com aquele outro pastor. Era outro contexto, muitos anos, era uma coisa bem diferente. Nem conheceu minha mãe, era outra história, mas minha mãe nem estava presente nessa igreja. E aí, e fora a igreja não era avivada assim, que não tinha tanto costume. Mas esse pastor vem e fala isso. E eu fiquei assim, uau, e graças a Deus, isso me deu aquele ânimo que eu precisava para poder, assim, ter mais coragem, falar assim, o Senhor me chamou, né? E eu vou buscar como que eu vou servir o Senhor. E aí foi continuando a jornada, né? Você teve, então, um chamado da infância, né? Sim. Ali, através até da sua própria fala, né? Uhum. E as palavras têm poder, né? As palavras, sim, elas realmente são sementes, né? Uhum. E teve a confirmação através do pastor, que não tinha conversado com a sua mãe. Uhum. E agora, em um outro momento, em um outro contexto, o senhor reforça. Na sua mente, o que estava desenhado era que você precisava orar e precisava ler a Bíblia. Uhum. E era o caminho, era o contexto aí, Deus ia iluminar os próximos episódios, né? Uhum. E aí, então, você fez o curso, fez a teologia lá, né? Uhum. E isso foi em quantos anos, mais ou menos, que você fez a teologia? Uhum. E da sua primeira viagem missionária, quantos anos você tinha? Ok. Então, eu entrei no seminário também, foi uma bênção de Deus. Deus providenciou uma que estava... Primeira coisa, estava em conta, que a família não tinha tantas condições, e eu ganhei umas bolsas, foi isso. E outra coisa, era que muitos seminários não são, era um seminário avivado, pentecostal. Uhum. Né? Posso até falar, era dos irmãos, a Igreja de Deus. Eu não era desse ministério, mas eu tinha, meses antes disso, eu tinha recebido o batismo no Espírito Santo, né? Então, louva a Deus para esse processo. Então, eu fiquei lá 4 anos, formei, e aí, quando eu formei, era o ano 2000. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando na igreja que eu era membro, como ajudante, o Ministério de Jovens, né? Trabalhando com os adolescentes, jovens, e aí ajudando o pastor em tudo que ele precisava lá. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, ele falou, vamos para o Brasil, né? Fazer a missão. Inclusive, esse pastor estava lá na missão, e aí foi em 2001. Entendi. É aí que mudou minha vida para sempre. Né? E em 2001 você tinha quantos anos quando você veio para cá? Eu tinha 23. 23 anos? Uhum. Novo. Sim, exatamente. Novo. Uhum. Pastor, com 23 anos você veio para uma terra que é um português, e eu acredito que normalmente a gente fala assim, o brasileiro aprender o inglês parece que é mais fácil do que o americano. É o que a gente ouve, né? Que o americano aprender o português. E hoje a gente vê pela sua dicção, é lógico, são muitos anos convivendo com uma esposa brasileira, e ela também já dava aula aqui também de inglês, né? Uhum. Irmãos, para quem não sabe, a esposa do apóstolo Michael Wise, acertei? Falou, acertou, ué. A esposa dele é a minha prima, né? É a Lídia. E o que acontece? Nós tivemos esse encontro em 2001, 2002. Eram missionários que estavam vindo para a cidade de Anápolis, um tempo diferente, um tempo de uma visão diferente, como que eu posso dizer? Não somente porque a gente pensa muito em missão, a gente pensa muito em alcançar locais
que eles vão dar um cuidado, talvez para o corpo, como alimento, como medicamento, tal, mas também tem a missão onde as pessoas chegam em um ambiente e traz uma nova visão, né? Um projeto de reino. A gente está colhendo muito do que aconteceu no começo dos anos 2000, né? É uma visão de projeto, de reino, de mensagens, de pregação, né? Desconstruindo algumas coisas que tinha, falando reto e direto, uma teologia conservadora para alcançar almas. Então ainda estava vivendo muito tempo da lei, né? E esquecendo que a graça ela transforma de dentro para fora, né? E existia uma teologia que queria meio que massacrar a pessoa de fora para dentro. A pessoa chegava na igreja, pastor Michael, e às vezes ela estava toda desconcertada visualmente, né? E a igreja queria transformar ela à força, né? Esse cabelo, esse relógio, essa roupa, e essa... Não pode assistir televisão, e isso, aquilo. Sendo que entendemos que a visão de reino é uma transformação genuína de interior. Não adianta a gente estar com um sepulcro lindo por fora, mas por dentro a gente está todo destruído. Então, houve um tempo novo e vieram os missionários, e aqui chegou. E aí a nossa família se encontrou, né? A família do Michael, juntamente com a minha família, e eles casaram. Então, assim, foi uma bênção, né? Eu acredito que tem sido uma bênção. Eles têm 2 filhos, né? Fala um pouquinho dos seus filhos, pastor. E aí vocês voltaram para os Estados Unidos, o seu ministério continuou, e aí o senhor entendeu um novo chamado para as nações. Me fala um pouquinho sobre isso também. Exatamente. E eu vou meio assim... Quando eu cheguei do Brasil a primeira vez, que era aquela viagem rápido. Mas é verdade, nós enfrentamos tudo aquilo que ele está falando, questão, né? É questão de lidar com isso, que até hoje nos combatemos um pouco com isso, né? Aquela questão das tradições. Certas tradições que são de Deus, amém, mas certas coisas também, legalismo, igual você fala, revertendo do jeito que deveria ser. Então, a gente lutou um pouco com isso, fazendo a obra, e incrível que parece, o Senhor já avisa a gente. Do mesmo jeito que ele fez na questão do chamado, ele me avisou, você estaria um tempo no Brasil, e esse tempo ia mudar. Não é que você ia parar de ir para o Brasil. De tal maneira que eu estou indo e vindo essa minha 17ª vez, né? Então, não é que quando o Senhor me fez sair do Brasil, não é que eu larguei Brasil, que eu esqueci Brasil, só que era uma direção que o Senhor já me avisou que ia acontecer, só que a gente estava no processo, trabalhando com o ministério, e aí, mas ele falou, quando você voltar, quando você fazer isso, você vai começar um ministério apostólico, né? E aí, essa gera, às vezes, muito confusão, não? Gera muita confusão. O que significa isso, né? E aí, eu falei, quem sou eu? Do mesmo jeito que eu falei desde o princípio, quem sou eu? Mas Deus, és-me aqui. E esse ministério é um ministério assim, um ministério apostólico é o quê? É um ministério que é feito para ajudar a igreja, ou seja, expandir, ou seja, reformar, ou seja, acertar certas coisas. É um ministério assim, que tem uma visão ampla, né? Apesar que às vezes trabalha em igrejas locais, igual nós fazemos, mas consegue ver coisa além somente daquilo. Então, eu sabia, quando eu saí aqui do Brasil, que chegou a hora de fazer. E mais uma vez, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fui orando, Deus colocou certas pessoas, ou seja, pessoalmente, outros livros, outras coisas que a gente faz usando, mesmo a benção que nós estamos participando agora, que é a tecnologia,
é mídia, né? E a gente foi fazendo isso, crescendo, buscando. No meio desse tempo, implantamos a primeira igreja lá na nossa cidade de Nashville. E aí começamos a obra. E aí, assim, lutando, fazendo de tudo, não foi fácil, né? Imagina. E no meio desse tempo também, orando para a família, e o Senhor nos abençoou. 13 anos atrás, o primeiro filho, Jonathan, né? Também foi uma coisa de Deus, e houve certa resistência, certas coisas. Lembra que nós fomos um outro lugar para orar, e não aparecia que minha esposa estava grávida, mas todos não sabiam, mas tive um irmão lá, bem usado na área de profecia, e foi falando: eu vejo vocês com filhos, eu vejo Deus abençoando, eu vejo Deus, né? Às vezes não tenha medo se aconteceu uma coisa errada no passado, que teve outros problemas, mas aí você vai ver, Deus vai conceder essa bênção a você. E hoje, 13 anos depois, eu louvo a Deus que meu filho é do reino mesmo. Amém. Sempre eu lembro segurando ele, e aquela coisa, aquela sensação. Mas eu sou meio diferente. Deus sempre fala do futuro. Do mesmo jeito que eu estou falando nas outras histórias da minha vida, eu segurando esse nenenzinho, esse bebezinho, falo: não vai ficar sempre assim. Curte tudo, mas agora tem um trabalho para fazer. Tem um trabalho para fazer. Você tem que, em certas coisas, reproduzir, mas também ele vai ser original. Eu estava pregando isso esses dias, né? Que apesar que cada amigo, parente, quer falar: esse menino é cara do pai, parece, mesmo, mas mesmo mania da mãe, isso, aquilo. Mas, claro, herdamos certas coisas, mas cada pessoa é original. E Deus faz todos nós originais, né? Meu filho é original, mas claro, ele tem essa trajetória já, louva a Deus, ele já canta na igreja, faz os devocionais direitinho, até melhor do que o pai, que eu demorei mais alguns aninhos, né? Mas ele já pega, já ajuda o irmão, já dá aula na escola dominical, assim, está fazendo uma grande obra. Ele é um exemplo lá na escola dele, que é outra coisa, temos que orar, né? Porque eu sinto que isso acontece aqui também, que o inimigo está querendo pegar os meninos, os filhos. Às vezes ele já fala com o pastor Leonardo: não tem jeito pegar ele. Ele já está mais firme com o apóstolo Mike. Não tem como pegar ele mais, já está firme demais. Mas ele tem uma estratégia assim. Mas se o Jesus não voltar, um dia eles vão para a glória. E a terra aqui? Se não tiver outra geração, né? Tem que ter uma preocupação geracional, né, pastor? Exatamente. Então a gente tem isso, a gente esforça nisso. E uma coisa, por exemplo, eu estou bem ocupado esses dias, né, fazendo essa obra apostólica, até aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, fazendo isso, mas eu tenho que zelar o tempo por minha família, né? Eu tenho que gastar tempo com eles, é muito importante, os meus filhos, né? Então, eu creio que, já que a gente sempre entendeu isso, sempre buscou. Não quer dizer que tem certos momentos que não tem tanto tempo, mas depois é como se fosse a gente recompensa e tirar outros momentos, né? Verdade. E justo no momento interessante, já estava o outro crescendo, bênção, né? Eu inquietava, deu outro irmão profetizando que você teria mais um filho, que seria um homem. E então eu sabia o que seria o nome dele, né? Porque eu me identifico tanto com um chamado Davi, ou em inglês é David, né? Tanto que esse pessoa na Bíblia me impacta, né? Eu falei, então, quando Deus me abençoar até outro filho, vai chamar David, né? E aí
os 7 anos atrás, Deus nos deu essa bênção também, né, de ter o segundo filho. Que bênção, pastor. Né, também foi assim a obra de Deus. E foi justo no momento interessante que estava gerando e também mais, se eu posso dizer assim, chegando mais próximo a essa coisa apostólica, essa coisa de realmente entrar, porque esse ministério é meio diferente. Escutei alguém falando que normalmente você começa servindo o Senhor em outra função. De acordo com Atos 13, falava que tinha vários pastores, aliás, não usava a palavra pastor. Inclusive, essa é interessante, se a gente for entrar nisso. Outra coisa, eu trabalho muito na área de teologia, eu também Deus me abençoou com certos cursos, correr do tempo, também dou aula no seminário. Então, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu sei que é importante hoje em dia, aprofundar mais na questão, né, pastor? no conhecimento o que é ministério, o que é Deus, o que é as coisas, né, da igreja e tal. Mas, enfim, é interessante. Fala que tinha um grupo de profetas e mestres, né? Nem usou a palavra pastor. Inclusive, eu acho que nenhuma pessoa que eu vi nos meus estudos bíblicos, né, não vi nenhuma pessoa que a função dela é chamado pastor. Claro, a Bíblia fala que tem. Então, claro, tinha, mas por certa razão não destacou alguém e falou, essa de tal é pastor tal. Eram líderes, né? Por exemplo, a gente vê ali o líder de Timóteo, a gente vê Tito, vê o próprio Tiago, irmão de Jesus, ali liderando a igreja de Jerusalém. Mas realmente o pastor, quando fala de um rebanho, né, de ovelhas, né? Sim, mas sim. é uma comparação, porque na verdade o bom pastor, o pastor, é Cristo, né? E nós somos ali, nós estamos ajudando, né? Exatamente. Então, ajudadores, trabalhadores. Então, mas o que eu falo isso? Porque é importante. Mas Deus, na sua sabedoria, falou, eu já tenho tanto aí que eu não preciso falar que fulano de tal é chamado pastor. Mas aí, né, naquele momento, ele falou que tinha um grupo de profetas e mestres. Então, quer dizer que tinha pessoas atuando outras funções, e aí falou, separa agora para mim o Saulo, que é mais conhecido como Paulo, e Barnabé. Né? E esses dois... Aí, depois foram desenvolvendo essa área, esse ministério apostólico. Então, foi mais ou menos naquele correr, mais ou menos na época que meu filho estava nascendo, que o Senhor foi fazendo. E, olha, através de muitas tribulações, né? Muitas lutas. Eu não quero enganar as pessoas para dizer que essa vida é fácil, né? Mas eu tenho um ditado, pastor Leonardo. Eu falo assim, a vida não é necessariamente fácil, mas a vida com Deus é boa, é abençoada, não tem nada igual. Então, o Senhor foi fazendo, através das lutas e tudo, eu sonhando, né? Eu fiz uma viagem ou outra, mais missionária. E não é que... Incrível que o Senhor faz as coisas. Ele me fez fazer uma arte, desenho, né? Eu não sou melhor, mas quando você implanta a igreja, tem esse ministério apostólico, às vezes você acaba fazendo tudo, né? Você acaba fazendo tudo que for necessário fazer, você faz, né? Então, eu estava organizando isso. E não é que quando eu fiz isso, a Bíblia fala, né? Quando você prepara, aí vem as coisas, né? Ou começa a colocar a visão, né, em tábuas, né? Começa a escrever,
começa a colocar, aí Deus faz a obra. Foi exatamente isso. Eu fiz e de repente foi chegando o pessoal, eu vi que tinha uma coisa, e aí é meu, assim, eu obedecendo o Senhor foi abrindo, comecei a ter contatos lá na África, lá na Ásia, e aí a gente foi... Uma coisa que eu aprendi, explicando um pouco, porque quando você está distante, uma pessoa, às vezes você não vê tudo, então com cuidado, com tempo, com muita oração, com muita busca. Mas a gente foi fazendo isso e de repente o Senhor começou a obra. Começou a obra lá na África. E aí, logo depois, começou em Paquistão, e mais recente começou na Índia. Agora nós estamos firmes mesmo, firmes, 3 países na África, e mais 2 estão no processo, então é 5 nações. Eu já fiz 2 viagens na África, é outra história, né? Eu já fiz 17 vezes aqui no Brasil, mas indo lá para a África é bem diferente. Né? É outra intencionalidade, né? Apostólica. Sim. O apostolado, ele tem muitas possibilidades, né? Igual o senhor falou, né? O senhor pode ir lá ajudar a reformar uma igreja, pode ir lá ajudar com mantimentos, com alimentos, vem também com uma mensagem, mas também às vezes é uma organização de visão, porque às vezes está num caminho diferente, né, pastor? Uau. E para Brasil, uma visão, e para África outra visão. É mais ou menos isso, ou eu estou enganado? Assim, a visão é a mesma, mas a aplicação, né, de como que eu coloco em prática é um pouco diferente, né? Ok. E eu estava falando a questão da situação das pessoas, né? Assim, eu creio que, graças a Deus, às vezes, de acordo com não somente aquela mulher, aquela mover dos anos 2000, mais ou menos, que eu estive, Deus tem mudado, né? E daqui a pouco quero falar, se sobrar tempo, sobre os desafios, o pós desse mover. Mas, com certeza, o Brasil está em outra situação do que está nesses lugares. Mas ambos já teve muita gente, muitos missionários, e depois pessoas locais pregando, ministrando. A igreja é estabelecida nos 2 lugares, mas o que eu tenho visto aqui, que não tanto quando eu cheguei, nos anos 2000, é o seguinte: agora a igreja brasileira está entendendo que ela tem que ser uma igreja missionária, não é uma igreja que receba missionários. Coitado de mim, Brasil é tão ruim, ai, por favor, manda os missionários, a gente não dá conta aqui. Isso está sendo quebrado, né? Eu acho que já foi quebrado muito isso. É como se fosse aquela criança que já está conseguindo, né, andar com seus próprios pés, né? Já está conseguindo, né, comer, já está conseguindo fazer umas coisas sozinho, já está avançando um pouco. Já na África, eles estão nesse processo ainda, mas tem muito, que eu posso dizer, mais ou menos mimado, que fala, não, é assim sempre vai ser assim, que o pessoal tem que chegar e tem que bancar nós, porque a gente é pobreza, essa nossa realidade não vai mudar nunca. E eu chego lá com outra palavra. Vai mudar sim, porque a Bíblia é verdadeira, né? Um verso que eu assim falo direto com eles é 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9.
Meu sogro sempre gosta quando eu falo, vamos abrir a Bíblia para Coríntios, ué. Em inglês, como é que fala, pastor? Na verdade, é igual que vocês soletram. Corintiano, do mesmo jeito, todos os corintianos por aí. Será que corintiano assiste esse programa? Acho que sim. Então, do mesmo jeito que vocês soletram o nome do seu time, é o nome do livro, em inglês, né? Em inglês é Corinthians. Corinthians mesmo, né? Entendi. Mas assim, você fala Corinthians, mas você soletra igual, né? Mas, segundo Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas o jeito que ele fala em inglês coloca num formo esse verbo de tornar, possivelmente. Você pode abraçar essa riqueza. Eu sei que, não, agora ele vem com a heresia de prosperidade. Blá, blá, blá. Não. Olha, se eu posso entrar nisso rapidinho, eu vou falar minha experiência. Fica à vontade. É que não tem tempo, não pode ficar à vontade. Na minha experiência com prosperidade, vou explicar para os irmãos. Deus abriu as portas, eu fui nesse seminário pentecostal. E muitos dos nossos pentecostais estão contra, outros estão a favor. Eu lembro os irmãos falando de um jeito, porque eu estava meio cru, sabe? Né? Eu não sabia tanto desse. Eles falavam, essa heresia da prosperidade não presta, todo mundo querendo ser rico, blá, 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 blá. E começou com essa aí. E eu, na minha inocência, eu fui. E outro momento, só a misericórdia de Deus, porque eu lembro, falando dessa coisa que você estava falando, que na realidade o Brasil daqueles anos era aquela rigidez, aquela coisa mais por lado de fora, olhando para coisas exteriores. Eu lembro que na minha trajetória também, eu morava em Nova York ainda, tinha uns irmãos da igreja desse jeito, legalista, que só e tudo. Não quer dizer que eles não amavam o Senhor, mas tudo era pecado, tudo estava errado, sabe? E eu quase fui com esses irmãos, mas pela graça do Senhor, o Senhor me tirou desse meio. E eu quero falar na questão da prosperidade, foi mais ou menos assim, que eu estava nessa empolgação, que os outros falando que é errado, que é isso, aquilo, não é assim, olha, ai deles, eles não deveriam estar falando assim, eles não deveriam estar pregando assim. E eu estava meio assim, só que alguém que eu respeitava muito, né? E ele era, vamos supor, naquele momento, equilibrado, falava do poder de Deus, falava de evangelismo, falava de sacrifício, falava de tudo, falava de santidade, mas também falava de prosperidade. E eu fiquei meio confuso. E aí? Eu ainda ficava mais ou menos igual aqueles colegas que eu escutava falando que é contra, que é isso, que é aquilo. Só que eu vi certos desafios que eu estava tendo, certas coisas, certas limitações. Eu lembro uma vez eu comentei isso para um irmão, que ele era outro colega da faculdade, só que ele veio de uma família que participava de um mover que eles falavam demais sobre prosperidade. Deus abençoava eles, fazia uma obra na vida deles. E eu comentei para ele, essa vida é cheia das altas e baixas, altas e baixas. Ele falou, não deveria ser assim, meu irmão. Você deveria estar indo de glória em glória, de fé em fé, de força em força. E depois eu olhei para ele, fiquei meio bravo. Mas não é que o Espírito Santo vai trabalhando. Vai trabalhando, vou vendo isso, com outros irmãos ali, outros que eu vi que não era aquilo que eu pensei, aquilo que eles falavam, que realmente Deus quer nos prosperar. Eu lembro um momento, isso pode parecer muito estranho para certos de vocês, né? Eu estava lá na faculdade, num seminário, com um grupo fervoroso, né? Tem uns que é mais no estudo, que é mais, né? Que é
vou tirar nota, tá bom, mas assim, não pegava o poder do Espírito, apesar que era um lugar cheio de pessoas pentecostais, tem o pentecostal também da tradição. Eu falei que eu pensei que não existia isso, mas eu aprendi muito bem na época do meu seminário, tem muito isso. Mas então, esse pessoal era diferente, esse pessoal amava, gostava, buscava. Um rapaz que eu respeitava muito. Ele, uma vez a gente estava orando, e ele fez uma coisa, vai parecer estranho. Ele fez igual Jesus, pegou nos dedos aí, e falou, e até usou a palavra, que a gente no seminário estudava essas palavras, Efatha, que Jesus usou quando ele pegou surdo e botou os dedos, e essa palavra, acho que no aramaico ainda, significa abre os ouvidos. E aí, de repente, depois que Jesus fez isso, o cara podia ouvir. E o que aconteceu comigo? Aquele irmão fez isso, e parece que aquela confusão, eu entendi, não, Deus quer nos prosperar. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer fazer milagres ao redor de nós. Então, aqui foi uma experiência que eu tive que marcou minha vida. Iluminou ali. Iluminou. Ficou claro. Eu comentei para um amigo esses dias que parece que daquele dia eu tornei... podemos falar que eu faço parte desse mover que prega a prosperidade. Mas eu prego, mas biblicamente, entende? Que é a vontade de ser. Então, voltamos a essa passagem. Na minha contexto, né? Tudo que eu tenho vivido também é que você está nadando nos... Não foi assim. Nós passamos por certos apertos, certas crises, certos momentos, mas sempre acreditando. E Deus tem nos abençoado. Deus tem feito coisas, sim, extraordinárias nas nossas vidas, né? Pastor, vou fazer uma pergunta, até o senhor pode continuar. Lá nos Estados Unidos, o senhor tem alguma outra fonte de renda? Ou o senhor vive da obra, dos irmãos? Como que funciona sobre isso? Boa pergunta. Está indo mais para lá, mas não 100%. Não 100%. Eu louvo a Deus, por exemplo, para minha esposa, que é aquela mulher dos Provérbios 31. Né? Quando você estuda aquela passagem, aquela mulher que ama o Senhor, faz de tudo, cuida da família também, tem alma para o negócio, faz tanta coisa, né? E aí vai o marido sendo abençoado, vai os filhos sendo abençoados. Então, louva a Deus para minha esposa, que é empresária também lá, que tem as coisas acontecendo. Mas eu ainda, o que eu faço? Dou umas aulas, né? Mas o Senhor fez diminuir. Até quando começou a expandir essa coisa apostólica, que demanda tempo, né? Mas eu ainda falo a verdade, é pela fé. É pela fé. E a gente passa certos momentos difíceis, mas sempre acreditamos. Estava contando uma vez, recentemente, semana passada, falando com o seu pai, pastor Ciro, e ele comentou que no correr do ministério, ele falava, Deus falou para fazer, vamos fazer, até não sei de onde vai vir o dinheiro, e Deus cuida. E é muito a nossa história também. É pela fé, né? Pela fé mesmo, né? Mas, claro, estamos orando e estamos caminhando mais para lá, mas não chegamos lá 100%, né? Okay. Mas ainda assim, nós estamos com projetos lá, por exemplo, na África. Nós começamos uma escola lá. Estamos para começar uns seminários, não conseguimos começar ainda. Tem uma escola infantil lá, tem uma escola de futebol lá também, interessante. Olha, que legal. Estamos fazendo. E aí eu acho que a segunda escola do futebol, acho que vai recomeçar, né, quando podemos. Também estamos querendo... outra coisa que o Senhor nos deu, tudo em direção a essa palavra, é a questão de empresas, de negócios. Igual que nós temos vivido isso, que eu falei, por que nós não podemos começar negócio? Para ajudar
dá uma basta e derrota essa pobreza, essa maldição, né? Claro, tem que equilibrar isso, mas é até mais fácil se você é dono do seu negócio, igual minha esposa é. Hoje em dia precisa sair, ela consegue, não é eu tenho que falar. Tem autonomia, né? Sim, exatamente, não tem que falar com ninguém, só tem que organizar direitinho, né, com os funcionários, mas aí aquela liberdade. Então temos visto isso com pastores que às vezes, em certos momentos, quando a gente faz uma coisa mais apostólica, outra coisa que podemos falar, eu falei de reformar, falei de expandir. Outra coisa que pode ser, falando dessa coisa apostólica, é de ser pioneiro. É de ir onde que outros não estão indo. Ou seja, na geografia, quer dizer, literalmente indo para certos lugares que outras igrejas não têm, ou para estar indo na área, no sentido que, no mesmo local, às vezes, mas em certos áreas da cultura que outros não fazem, que o outro não deixa, ou outros assuntos que os outros não tocam, sabe? Então, quando você está fazendo isso, não é aquela coisa que meu pai fazia isso, meu avô, a minha tia e todo mundo daquela histórico de muito tempo. Nós estamos entrando em territórios novos. E quando entramos em territórios novos, a gente não tem tantas pessoas acostumadas a dar. Quando você... Não sei se dá para entender isso. Sim. Né? Que a pessoa tem um costume. Aí tem um costume... A quebra de costume é Sim, difícil, né? Exatamente. Indo em outras direções. Então, até fazendo isso... Até, por exemplo, na África fala, mas a igreja de tal paga o salário de todo mundo, e aí eles estão bem, por que esse apóstolo não faz? Ele não presta. Eu falei, não é assim. Nosso ministério é ministério pela fé. Eu tento explicar isso para eles. Tem uns que ainda quer cobrar. Por que você não paga todas as minhas coisas? Eu falo, não, quem vai pagar é Deus. Quando eu estive na África, a primeira vez, é só o Espírito Santo, né? E eu estava lá ministrando, a gente estava no momento de consagrar um homem que é nosso bispo, consagrar outros pastores que ia fazer parte do ministério, fazendo aquela coisa, né? E aí, naquele momento, o Espírito Santo vem sobre mim e fala, irmãos, presta bem atenção. Se você está olhando para mim, você está olhando muito baixo. Deus me chamou com esse ministério apostólico. Sim, estou muito feliz de estar aqui. Amo vocês. Mas você está falando, ele chegou aqui agora, não vai chegar grana, agora vai ficar tudo bem. Não. Vamos olhar mais alto. Deus é seu pastor. Amém. Nada te falta. Eu não sou, naquele sentido, eu tenho essa função pastoral também, mas quem é o pastor, assim, de tudo, é Ele. E nós temos que depender dEle. Então, é uma luta. É uma luta poder colocar isso. De acordo com isso, eu aprendi que precisamos ter, né? Precisamos ter mais estrutura, né? Treinando pastores, até nesse sentido, e também desafiando os pastores, por que você não pode abrir uma pequena empresa? Às vezes começa pequena, Deus vai saber de onde vai. Dar direcionamento, estratégia, né? Exatamente. É incrível, parece que é o que está acontecendo na sua família, né? Vocês são empresários, também pastores. E aí, antigamente, acho que naquele momento que você estava falando, é proibido isso. Não pode. Vai se corromper, não vai ter como, né? Mas não é necessário, é a direção. E se Deus pode confiar, Ele pode confiar. É só questão de organizar as coisas, não é? É uma questão de ver. E eu falo para eles, com essas empresas, e já temos certas empresas que estão funcionando, né? Mas eu acho que hoje em dia não tem, mas eu tinha uma produção uma criação de galinha.
Então, eles criavam por um certo tempo, depois vendia, matava isso assim. lá? Lá na África. Lá na África. Aham. Que legal. E aí, então, eu acho que deu mais ou menos uma parada, mas já tem isso, tem outra mulher que é costureira, ela faz, e tinha outro, aquele, eu acho que aqui eles falam print shop, tá mais ou menos parado, mas assim, a gente vai reorganizar, mas sabe, fazer estratégias de poder quebrar essa pobreza, né? E aí, então, mas voltando nessa passagem que eu tenho pregado muito lá, né? Pode ler novamente, pastor? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, né? Que realmente Deus muda a nossa sorte. Temos que começar aí. Pobreza não é a quantia que tem no seu bolso, no seu conta bancária, às vezes lá a maioria nem tem essas coisas, né? Não é, isso não é somente pobreza, é aqui, na mente, no coração. Conheço muitas pessoas nos Estados Unidos, pobre aqui. Isso eu posso dizer aqui no Brasil também. Conheço muitas pessoas, pobre aqui, pobre aqui. Pode ser que dinheiro no bolso tem, né? Mas assim, é de entender que Jesus isso é a graça de nosso Senhor. Fala, conheceis. Vocês já conhecem. O problema é que muitos nós não conhecemos. E eu tive que ter aquele irmão fazendo isso, e eu estava na confusão, mas quando ele botou os dedos e fala, pata, é fata, e aí abre. Olha, uma coisa mudou. Trouxe uma visão uma aí visão espiritual. Exatamente. Né? E quando fiquei sabendo, né, nem vou falar quem, que teve uma pessoa aqui no Brasil que foi mais ou menos a mesma coisa. Falava, não, você vai servir Deus, é a miséria pura, você nunca vai ter nada e tal. E de repente ele orou, uma coisa, ele não conseguiu engolir aquilo, e Deus deu visão para ele, e agora o ministério dele explodiu. Às vezes, sem o microfone, eu falo quem que era, né? Mas vamos ficar aí na dúvida. Na dúvida. Mas aí, pelo menos, a pessoa contou para mim, mais ou menos, que foi falar, puxa, aconteceu a mesma coisa comigo. Né? O que é que eu posso dizer? Eu não estou, como que eu posso dizer? Não estou dando sinal verde em tudo que a pessoa faz, só que estou falando daquela experiência, foi parecido com a minha. Né? Mas, enfim, essa obra aqui a gente está tentando fazer também na área da educação, sabendo que a educação é muito importante também, na área da empresa, educação, tentando mudar, também implantando igrejas, mas igrejas que têm essa visão. Eu falo para eles como que Deus faz as coisas. Deus é muito mais inteligente do que eu, muito mais capaz que eu. Ele me colocou aqui, pastor Leonardo, 3 anos. Ok, num lugar diferente. E eu, igual você falou, não era os americanos fazendo tudo, aí era uma parceria. Os americanos eram poucos, nós, a maioria era brasileiro. Mas a gente trabalhava junto. E tinha a missão, mas tinha muito das pessoas locais. Então, a visão nossa é de usar as pessoas locais. O Senhor, então, o desafio que você tem que conhecer bem, né? Mas aí, então, nós temos visto isso acontecendo, né? E nós expandimos, mais ou menos uns 2 anos para cá, começamos a expandir para a Índia também. Eu estive na Índia o ano passado. É uma viagem abençoada. Né? Que lugar lindo, que também a Índia tem o Evangelho, né? Tem um Evangelho lá, mas ele está em crise, precisa de muito. É o lugar agora mais populoso no mundo. É mesmo. E eles têm milhões e milhões de crentes, mas a porcentagem é tipo 3%, 5%. Pouquíssimos, né? Pouquíssimo, assim, falando em tantas multidões.
Então, a inquietação nossa é nós vamos multiplicar esse número. Nós vamos pregar nós vamos mudar a sorte lá. Então, estamos nesse processo, esteja orando. Claro, né, a gente lida também com aquele outro pensamento. Sei, lá dos Estados Unidos você veio aqui para bancar tudo. E já tem aqueles decepção. Por que o americano passou aqui e eu não sou rico agora? Aquele outro papo, né? Então, parte daquilo que nós estamos fazendo nesse Ministério Apostólico é o quê? Reeducando as pessoas, reformando, mudando para eles entender, porque do jeito que eles queriam, é limitado. Mas uma coisa que o Senhor tem falado muito sobre mim, essa questão, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Forte. É interessante isso. E eu, nesse ministério, o que eu quero? Eu quero os pensamentos do Senhor, porque Ele fala que tão alto que é o céu da terra são os meus pensamentos comparando com os seus. E dessa mesma altura é também os meus caminhos acima dos seus caminhos. Forte. Nesse sentido, qual que eu quero? Eu quero os pensamentos do Senhor, quero os caminhos do Senhor, eu quero estar com Ele, porque é bem melhor, claro, né? Então, parte do nosso esforço, nosso desempenho é nessa área, né? É nessa área. E então, eu posso dizer, né? Não é um serviço fácil. Às vezes as pessoas querem, né? Quantas pessoas estão na reunião? Quantas? E interessante, pastor Leonardo, minha primeira viagem para a África. Eu não é que eu gosto tanto, mas uma vez eles fizeram eu colocar aquela coisa, parece os padres. Sei. Lá eu uso, até os evangélicos usam. Os pastores usam, né? Alguns, coisinha né? branca. Mas eu já fui quebrando, porque normalmente eu não uso. Mas em certo momento usei e tal. Tava um rapaz lá chegando também, eu estava viajando. Cultura, né, pastor? Estava viajando, parte da cultura, né? Não é que, eles são católicos, não. Assim, mas daí eu estava para viajar para outro país, né? E quando eu estava viajando para outro país dentro da África, chegou o rapaz, me viu lá, e ele falou, aí você estava fazendo missão lá? Pois é, estava. E aí, mas eu fiz o evangelismo, eu ganhei 100 almas, isso, aquilo, né? Amém, eu louvo a Deus por 100 almas. Quem não vai louvar a Deus por 100 almas, né? E aí, mas já vem aquele papo. E aí quanto? E eu falei, minha visão era mais apostólica. Eu ungi um bispo e mais 10 pastores para fazer a obra. Ele ficou meio assim, né? Era uma coisa diferente, né? Mas o que nós precisamos é essa coisa. Porque, amém, louva a Deus para 100 almas, mas com esses pastores e o bispo e todo esse trabalho, as outras coisas que estamos fazendo, nossa ideia é de transformar a nação. Forte. Sabe? Então, volta à pergunta aqui. O que estou fazendo aqui? E, claro, o sonho que nós temos é de abençoar a nação, abençoar os irmãos, né? Liberar palavras de ânimo, encorajando os irmãos que agora não é seu descanso, agora não é a hora de desistir. Então, libero a palavra, eu vou liberar uma palavra, se puder, até sobre a nação brasileira. Mas também nós estamos orando para certas pessoas que não tenham o ministério, não tem denominação, às vezes fala, puxa, eu acho que eu sinto uma coisa, pode ser que a gente pode fazer parte dessa família,
Assim, claro, todos nós somos irmãos em Cristo, mas os que fazem parte têm uns certos critérios que eles passam, certo processo que eles passam, né? E aí começamos a andar juntos nessa visão mais apostólica, né? E claro, o desejo que eu tenho é de fazer isso no Brasil, mas, enfim, né? Estamos nesse projeto. Mas queria perguntar? Eu quero fazer uma pergunta para você, o seguinte. Na verdade, até uma colocação, porque pela sua fala e pelo que eu já conheço, né, de você, muitos missionários são enviados às nações. Sim. Né? A igreja prepara, dá subsídio, dá totalmente ali um respaldo e envia, né, os missionários, e eles vão ministrar, pregar. Mas uma vez que prega e alcança uma alma, ela nasceu um bebê. Mas se não tiver quem cuida do bebê, ele morre. Uau. Ok? Então, é uma visão missionária diferente da visão que você tem. E a visão que você tem é uma visão dada por Deus. Por quê? Eu vou meio que contextualizar aqui. O apóstolo Paulo tinha essa mesma visão. Ele não enviava missionários para os lugares. Ele chegava no ambiente, na cidade, e às vezes a cidade nem era uma cidade difícil, mas ele queria expandir o evangelho, e ele preparava pessoas no local. Ele ia lá e preparava: Tito, você vai ficar aqui, Timóteo, você vai ficar aqui, e eu vou cuidar de vocês, eu vou dar todo um amparo, eu vou te treinar, eu vou te capacitar para que você cuide dessas pessoas aqui. E o que eu percebo é que o que Deus colocou em você, talvez alguém possa olhar e falar assim: Léo, não é tão grande, não tem números, mas os números, eles não estão em pessoas. Na verdade, igual você falou, né? O testemunho que você deu aqui agora, sobre homens que falou: eu ganhei 100 almas, mas e quem vai cuidar das 100 almas? E você já está direcionando e capacitando pessoas, e através da tecnologia que nós temos hoje, o treinamento à distância, né, o vídeo à distância, você pode capacitar essas pessoas para cuidar de pessoas, né? Então, o apostolado, esse chamado que você tem, nem é uma pergunta, mas é confirmar que Deus está no seu ministério, que Deus está. A verdade é que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas graças a Deus que temos pessoas que estão se preocupando em direcionar e cuidar de pessoas, não somente colocar filho no mundo, porque pai não é só colocar, pai é quem cuida. Então não adianta a gente correr atrás de almas se não tiver como discipulá-los e cuidar desses jovens na fé, dessas crianças na fé. Então, e o subsídio, às vezes, nem sempre é dar o dinheiro, mas é dar o peixe, mas é ensinar a pescar. E o que você também está colocando, que Deus colocou no seu coração, de criar estratégias, né? E humanas mesmo, estratégia humana, para que Deus coloque a mão. Porque Deus é o seguinte, Ele te dá a matéria-prima. E você, através da matéria-prima, você faz, né? Por exemplo, a árvore. Nós não fazemos árvore, mas Deus faz, né? A terra faz. E você utiliza da madeira para fazer uma mesa como essa, para fazer uma cadeira, para ser um carpinteiro. E o que Deus deu foi matéria-prima para nós, que foram os seres humanos, e nós precisamos utilizar essa matéria-prima para um direcionamento. Pastor, eu posso treinar você para fazer errado. Mas eu posso treinar você e capacitar você para fazer o certo. Exatamente. E é isso que nós precisamos, de pessoas, de apóstolos, de pessoas que direcionam os pastores hoje da atualidade para direcionar um rebanho. Na verdade, a função do pastor é direcionar um rebanho. Não é fazer pelo rebanho, porque o véu se rasgou e todos nós agora temos livre acesso. Então nós precisamos caminhar e ensinar e moldar e conduzir com amor, né? Amém. Porque nada à força também Deus quer. O erro do antigamente era forçar as pessoas a se moldar e se mudar, mas na verdade nada forçado. Deus não quer nada forçado. Deus olha o coração, né? Então, é mais ou menos só um apanhado do que eu percebo no seu ministério e que Deus possa te honrar, que Deus possa te abençoar. Pastor, mas a pergunta é: quantas igrejas, nem falo igrejas, mas quantos líderes o senhor tem influenciado e dado essa capacitação
a nível de África, de Índia, que são os dois no caso África, quando a gente fala África, não é o país África, né? Vários países. É a África, que é um conjunto de países ali, né? Enquanto você estava falando, eu fiz uma pesquisa aqui, e a China, ela terminou o ano de 2023 com 1 bilhão 409 milhões 670 mil habitantes. Então, 1 bi e 409. E a Índia, ela... Deixa eu só ver aqui, só para trazer essa informação mais fiel. Sim. A Índia, ela terminou com 1 bi 451 milhões. Ok, não passou ainda. Não, já passou. Já passou. Porque era 1,409. E a Índia está 1,451. Isso no final de 2023. Então, a Índia hoje é o país mais populoso, né, do mundo. E o senhor, pela fala que o senhor teve, eu não pesquisei, mas praticamente 3% são cristãos. E aí há uma necessidade também desse país tão populoso ser observado, ser olhado, né, com uma maneira diferente ali de poder alcançar esses milhares e milhares de pessoas. Hoje o Brasil tem praticamente 220 milhões, né, de pessoas. A gente já é muita gente. Mas imagina 1 bi 451. Isso nós estamos falando da Índia, né? Então, mas o senhor pode responder a questão da quantidade de pessoas nesse apostolado que o seu ministério está alcançando, né, através dessa viagem. E, além de tudo, depois que o senhor falar isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão através do mundo. Qual é a visão do Evangelho, a visão do apostolado, a visão da igreja no mundo? E aí o senhor pode falar. Muito bom, muito Show. bom. Né, eu agradeço. Uau, legal. Essa questão, eu sou meio suspeito, não sou igual uns que sempre, a primeira coisa que eles fazem é contar os números, né? Eu já não sei, na minha cabeça. Mas eu sei que eu tenho em torno de... vamos supor, eu tenho na África mais ou menos 20 pastores, podemos falar, né? Mais ou menos 20 pastores e mais ou menos 20 lá na Índia, né? Às vezes tem outras coisas, mas basicamente isso, né? Mas também nessa questão, o que os 20 pode impactar, e tem os membros deles, e tem os irmãos deles, e tem tudo, né? Nessa questão. E quando as pessoas falam, mas é muito pouca, né? Eu falo, pois eu sonho também em ver as multidões, eu sonho. Porque nas multidões, cada pessoa representa uma alma, né? Eu quero ganhar muitas almas, eu quero impactar nações. Mas eu lembro a estratégia do nosso Senhor Jesus, né? Pegou 12. E com esse 12, sabendo que teve que tirar um se tirou, na verdade, né? Mas com 11, depois foi chegando outros. É interessante o que você falou. Jesus não tirou ninguém, né? É verdade. Ele saiu sozinho. Ele saiu, né? Eu mesmo falei, mas ele fala, não. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você pôs no seu coração, vai lá e faz. Né? E aí foi o que foi, né? Mas é interessante. Mas assim, então, pastor, essa questão, com esses grupos, já estamos fazendo a diferença. Claro, estamos orando por mais. Sempre eu tenho gente me procurando e normalmente eu vou para um processo. Porque no meio dos verdadeiros pessoas buscando, tem como que eu posso explicar? Lobos ali. Os lobos, os interesseiros, né? Os aproveitadores, enganadores. E aí, às vezes, a gente não sabe exatamente quem que é quem. Então, é uma coisa que eu encorajo todos os irmãos. Vamos usar sabedoria. Eu lembro isso, aprendendo isso também com o missionário aqui. Ele falava que chegava pessoas, pastor, eu quero juntar, mas eu sou pastor também. Vamos juntar e tal.
ele já, eu não vou dizer descrente dos caras, mas eu falo assim, pois é, você fica aqui 2 anos e aí, 2 anos, o que é isso? E eu não faço 2 anos, né? Mas assim, era a direção que ele levantou, do qual sentido? Para tentar descobrir quem que é quem, né? Entendo. Então, faz parte disso. Eu lembro quando eu estava chegando na África e falou, e aí nós vamos ter centenas de igrejas e pastores e tal. Eu falei, mas aí se a gente for trabalhar desse jeito, os pastores que já têm, eles vão ficar fracos, eles vão ficar confusos, é só para ter um número, quantia? Eu falo, não quero. Vamos treinar eles. Vamos continuar no processo, levantar eles, ajudar eles, auxiliar eles, para que eles possam ser bem capacitados. Então, é o desafio. Entende? Entendo. Mas, assim, é uma visão mais... Então, falando da minha visão do mundo, o que é que eu vejo? Eu vejo que o mundo está ao nosso alcance. Eu vejo também, que eu posso dizer, olhando por as situações, os eventos que têm acontecido, vamos começar, não voltando tudo ao passado, vamos começar com essa década, do 2020 para cá. O que temos visto? Temos visto a fúria, eu vou falar, a fúria do inimigo. Ele é voltado que só. Falando, eu vou dar um jeito, eu não gosto do que eu estou vendo, eu vou colocar mais na minha ótica. Ele faz isso me lembra de uma história. Uma vez estava nós ministrando, um pastor falou de alguém que foi possesso, que estava endemoniado. Tive uma irmã lá com os olhos dela, ficou desse tamanhozão. Demônio, capeta, Deus me livre, Deus me livre. E até tem umas pessoas fortes, eu sou uma pessoa amoroso, mas quando a pessoa começa a mandar em mim, e eu gosto de falar, com licença, e recentemente eu até falei, minha senhora, você não manda em mim, não. Não sei porque tantas mulheres, madonas, não sei o que acontece isso. Mas ela estava, não, pastor, não fala o nome do diabo, não. Ai, ele vai nos pegar. Você falou o nome dele. Já ele chega e ele bate em todos nós e a gente tá ferrado agora. E isso aonde? Era uma pessoa brasileira, mas uma pessoa sim. Lá que participava com nós, ele não participa mais, né? Entendi. Mas é aquele medo, aquela susto, aquela coisa. Entendi. E aí, você nem pode chamar ele de inimigo, mas não usa o nome diabo, Satanás. Ai. E aquela sensação nós temos medo dele. Mas se nós podemos olhar, ele que tem medo da gente. Ele que tem medo da gente. Não em nós sozinhos, porque ele sabe que ele já tentou muitos nós, ele já assim atrapalhou a vida de muitos nós, mas ele tem medo se nós pegamos firme no Senhor, se nós temos aquele despertamento que eu tive com o homem botando os dedos nos ouvidos, assim, se as pessoas ficam cheias do Espírito Santo e sabedoria em o que eles podem fazer, como que eles podem fazer a diferença, olha, é o grande medo dele. O pastor Leonardo falou uma coisa tão interessante, né? O véu rasgou. Porque tem gente que ainda acha, não, você que é pastor, eu que sou pastor, todos os outros pastores que são entrevistados aqui, eles podem entrar nesse véu. Somente. Mentira. Todos nós temos livre acesso. Todos nós podemos estar na presença. E Deus quer usar todos. Uma coisa que eu aprendi, e faz tudo parte desse ministério apostólico, e eu não consigo fazer sozinho.
Nós precisamos de todos. E o que está acontecendo? Às vezes está demorado, às vezes parece que uns cabeça dura não entendem, coração duro, aí, mas alguns estão entendendo, alguns já estão despertando. Ele viu isso, o inimigo viu isso. Se eu posso dizer, eu vou... às vezes, e ele viu que tem gente que está sendo levantado para fazer reforma até na área do governo. Na área do governo que fala, não, político não presta, nem fala... olha, eu não sei se aqui tem esse ditado, mas lá tem um ditado, eu vou dizer, um ditado diabólico. Eu entendo no raciocínio deles. Fala, tem duas coisas que você não deveria falar em público. Religião é política. Aí você cria muitos inimigos. Mas, na verdade, eu tenho que falar dos dois. Eu tenho que falar dos dois. Né? E, claro, temos que ter sabedoria. Eu não estou falando... Uma coisa que eu não quero. Eu falando na Índia, eles estão no processo de eleição agora. Eu vou chegar semana que vem, provavelmente vão dar resultado de quem que vai ser primeiro-ministro. O atual, ele não consegue parar eles de ser crente, porque, apesar que é 3%, daquela quantia, dá mais ou menos uns 30 milhões de pessoas. Então, não consegue fazer isso. Mas o que ele consegue fazer? Se você prega por alguém de outra religião, tentando tirar eles da religião deles, você vai preso, vão bater em você, nós vamos atrapalhar a vida de você, né? Então, eu quero trocar esse cara aí por um crente, e o crente vai perseguir os descrentes, igual você falou, pastor. Muito interessante. Não é questão de forçar, não é? É amor, não é? Então, o que eu vejo nessa área do político, nessa área do governo? Deus estava levantando pessoas, e eu vi muitas pessoas até aqui, falava, eu estou fazendo política, e eu ganhei nada. Eu faço porque eu amo a minha pátria. Né? Já do outro lado, eu não vi isso. Está saindo dinheiro por aí, está saindo... Sabe o que eu estou querendo dizer? E aí, não é que uma pessoa consegue resolver os problemas do país. Não, é só Deus. Mas Deus usa pessoas também. Sabemos disso. Mas da mesma forma que foi para mim. Se você está olhando para mim, você está olhando muito baixo. Se está olhando para certa pessoa, né, na área de política, é muito baixo. Mas não estou querendo dizer que Deus não vai usar. Eu creio que Deus está usando certas pessoas, ou seja, aqui e lá. E o inimigo viu isso, porque antigamente tinha um que se falava, eu sou crente, mas por trás conseguia manobrar ele, conseguia, ou seja aqui, ou seja lá. Mas esses parece que não podem ser comprados, não podem ser manobrados. Eles estão aqui diante de Deus e o povo, do jeito que deveria ser. E nessa área e várias outras áreas, o inimigo viu isso. Ele falou, agora eu vou ter que pegar com força. Todo aquilo que ele estava trabalhando há anos, né? Pessoas que ele tinha implantado em posições estratégicas. E aí, falar, agora vou pegar, vou mostrar meu poder, agora eu vou dominar. Eu acho que ele está preceptando, está achando que a hora é a hora dele de tomar conta de tudo, né? De um governo único que é sobre o poder dele e tal, e aí achando que ele vai conseguir, sou igual ele já fez outras vezes na Bíblia e na história também. Ele vai ver que ele passou, ele vai ver que ele tentou fazer demais e isso vai virar sobre ele. E eu creio no meio de tudo isso, vamos ver coisas inéditas, vamos ver outras pessoas que nunca se converteram. Eu vou até profetizar sobre o Brasil. Porque o que tem acontecido comigo? Vou falar uma coisa um pouco polêmica. Mas eu vou pregando, amando, e de repente tem a pessoa que fala, mas eu sou católica.
porta fechada. Aí, eu acho que aqui ainda acontece isso. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Se a pessoa não é conversa, não importa. Olha, não importa que fala, mas eu sou da Assembleia, eu sou do Brasil para Cristo, eu sou, nosso ministério chama Sunrise, eu sou do Sunrise. Eu não importa se você fala que você é desse ministério, se você não confessa o Senhor na sua boca, acredita no seu coração, você não é salvo. Né? E claro, o mais rápido, o mais no processo, faz o batismo. Né? Tudo isso faz parte perante a palavra. Então, mas assim, eu creio que Deus vai romper isso também. Eu creio que essa idolatria que ainda existe, e uma vez eu estava aqui na Anápolis, isso faz uns 20 anos, e de repente estava num show gospel, assim, para mim era ministração, o cara é um ministro na palavra, do louvor e tal. Mas eu vi pessoas, em vez de clamando para o Senhor, estava clamando para o nome do cara. E eu fiquei assim, que é isso? Né? Fora. E parece que o cara nem quis, mas era tipo fora do controle dele. E o que era? O irmão falou para mim, idolatria. É uma brecha aqui, né? Mas isso vai ser fechado, eu creio. E aí, quando lidamos com isso, na verdade, era a brecha que tinha em Israel. Vamos até falar Israel, e depois dividiu, tinha Israel e tinha Judá. Né? Tinha essa brecha de idolatria, que foi fechado 100% só depois do cativeiro da Babilônia. Né? Que Deus... Mas tem brechas aí, que outros falavam, deixa, fica quieto, não quero mexer, tá bom. Mas eu creio que hoje em dia, Deus vai levantar pessoas corajosas que vão ser usadas para lidar com isso, e vamos ver coisas inéditas, vamos ver prosperidade, mas prosperidade bíblica, como que nunca nos vimos, vamos ver pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo como nunca antes. Amém. E vamos ver muitos missionários levantando daqui mesmo, indo para as nações, porque o brasileiro tem uma coisa, ele é muito amoroso. Eu estava explicando isso para um rapaz da África. Ele me chama de pai às vezes, né? Pai, o filho espiritual. Pai, eu tenho vontade lá. Eu vou explicando que o maior coisa que o brasileiro tem é a própria pessoa, aquele calor humano, aquele carisma, aquele alegria, aquele hospitaleiro, né? Ele é muito hospitaleiro, ele é muito hospitalidade, tudo isso vem, aquela coisa, eles são bem divertidos, é bom estar com eles, e tudo isso Deus quer usar. Deus quer usar isso e muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Não é a hora de nosso descanso. Não é a hora. Eu vejo uma coisa, eu vou explicar dessa forma. Eu adoptei para nós, assim, ajustei para o nosso contexto. Uma vez eu estava até no princípio, eu estava indo na Igreja Batista fazer um trabalho, não de pregar nada. Estava indo lá entregar umas comidas, umas coisas devido ao serviço que eu tinha na época. E eu fui fazendo trabalho e, graças a Deus, eles até trataram bem. Amém. Eu falei, amém, é um bom testemunho vocês têm nessa área, né? E aí eu fui saindo. De lá tem muito estacionamento. Eu olhei, vi uma placa diferente. E estava escrito em inglês, mas eu vou traduzir. E falou assim, você acabou de entrar no seu campo missionário. Isso mexeu comigo. O cara entra no carro para sair do culto. E aí ele saindo daquele estacionamento para ir, ou seja, para casa, para o serviço, para onde que ele for, para o mercado, né, para o shopping, para onde que ele for, ele vê essa placa que fala assim, acabou de entrar no seu campo missionário. Que legal. Creio que nós temos que entender isso.
Todos nós somos missionários, Exatamente. Né, pastor? É aqui nessa redondeza. Eu não creio que podemos falar somos bem-sucedidos se temos uma igreja explodindo de pessoas, mas a miséria, o crime, a pobreza, a coisa na educação diabólica acontecendo, nas mídias também. Graças a Deus agora estamos na mídia, né? Antigamente o pastor falava, isso é pecado. Olha nós aqui. Aprendemos a usar as ferramentas que o Senhor nos deu, né? Porque Exatamente. toda tecnologia é dada, a sabedoria, o conhecimento é dado por Deus. Muito bom isso, né? Então eu vejo assim que isso é o que nós precisamos estar fazendo. A igreja fica muito preso dentro da própria igreja. Uma coisa que eu faço é uma visão pastoral. Eu tenho várias atividades durante essa semana, mas eu não quero crente preso dentro da igreja o tempo todo, porque ele precisa ser sal e luz. E onde que precisa desse sal? Lá fora. Onde que precisa dessa luz? Então, a visão que eu tenho, e Deus precisa de pessoas na área do governo, não gosto tanto dessa palavra política, né? Mas na área do governo, precisamos de pessoas. Nos governos locais, agora vão ter eleições, né? Eu oro para Deus levantar vários vereadores, quem sabe até um prefeito que tem visão. E olha, eu estava falando para os irmãos esse final de semana, nós vamos falar com os políticos. Eu falei, amém. Fala para eles, mas eu te dou um desafio. Vai chegando no político, falando, eu preciso de tanto. Preciso de tanto, e aí nós estamos necessitados. E tem um pouco disso, às vezes. Mas por que você não chega nessas pessoas e fala, eis-me aqui, nossa igreja aqui, o que nós podemos fazer para ajudar o Senhor, ou seja, a senhora, Deus levanta mulheres também, no seu governo. O que nós podemos fazer? Não estou falando de correr atrás de voto, não. Mas, assim, no seu mandato. Entende a diferença? Né? Como que eu posso servir? Como que eu posso... Nós não fizemos, mas eu falei para o pastor da África, se for necessário, a rua estava péssimo, pedras para todo lado, demorou. Você tinha que ser um motorista top, viu? Parece que dos Fórmula 1, virando aqui, para poder não desviar. E era uma coisa... Eu falei, se for necessário, não sei como, nós vamos arrumar essa rua. Depois ele falou, nós tomamos atitude, aí fala, não sei como, Deus proverá, mas nós... Porque mostrar que somos servos, entendeu? Acaba que eles levantaram, finalmente, que é o certo, né? Usou o dinheiro do governo, nós vamos arrumar isso aí. Mas entende a diferença? Entendo. Então, nessa área aqui, eu creio que Deus vai dar sabedoria para o empresário, creio que está dando aqui para vocês, né? O seu irmão também, pastor também, empresário, que Deus vai dar capacidade para muitos empresários, né, que trazem soluções, eles vão fazer a diferença, criatividade que nem os outros têm, use na área de música, na área de mídia, vai dar criatividade, capacidade, porque não é somente nossa capacidade natural, mas aí vem o Espírito Santo também. Então, eu creio que os momentos que nós vamos viver são os melhores momentos, não os piores, não aquela coisa, porque, mas eu não acredito que Jesus volta. Claro que eu quero que ele volte enquanto que eu estiver aqui, né? Mas ele falou, abençoado é aquele que eu vejo trabalhando no campo quando eu venho. Abençoado, ele falou, vai fazendo negócios. Naquele parábola dos talentos, vai fazendo negócios, né? Vai utilizando aqueles talentos que eu te dei quando eu venho. E quando abençoado, lembra aquele que não usava os talentos, escondia. Ele foi bem tratado pelo mestre quando chegou, para o gerente? Não, para o dono.
Não, ele que foi. Não, vamos tirar dele e dar para o outro. Você não rendeu, o que eu te dei não rendeu, né? Então, que nós podemos ser igual a esses, fazendo a diferença. Pastor, né? Senhor, nessa fala do senhor é interessante porque por muito tempo a gente esperou que o milagre vinha do céu. Então, assim, eu não vou trabalhar, mas espero colheita. Né? Não vou plantar, mas espero colheita. E, na verdade, Deus deu a sabedoria, Deus te deu saúde, para que você, através do conhecimento que foi te dado, que foi permitido que você tenha, porque é mais ou menos isso, é Deus que dá, né? E você desenvolva, trabalhe, produza, abra empresa, faça. E tudo que você ganhar não foi o seu suor, foi a capacidade que Deus colocou em você, né? Então, mais ou menos isso. Mas por muito tempo, antigamente, eu falo até de pastores, né? Pastores esperar que o dinheiro caia do céu, chova notas né? E não é assim. Se a gente não se movimentar, tendo uma visão e pedindo para que o Senhor possa nos proporcionar isso, então, por exemplo, você tem que desentulhar alguns poços, né? E dá trabalho. Não é fácil. O diabo vem, entulha de novo, e você não para e desentulha novamente, porque a água não vai vir se você não cavar. Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que o que o senhor está falando é isso também, né? A gente tem a bênção da prosperidade, porque quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, e aí reino dos céus não é religiosidade, o reino dos céus é fazer a obra, é viver Cristo, é viver um caráter dentro de nós. E quando nós andamos em retidão, o Senhor, ele faz questão de nos abençoar. Ele abre a comporta do céu para nos abençoar. Então é mais ou menos isso. O problema é que as pessoas correm atrás de dinheiro. Aí você correr atrás de dinheiro é outra coisa. Sim. Mas você correr a fazer o que é certo, estar na presença de Deus, as coisas vão acontecer, né? É o que eu creio. E eu acredito que o senhor também está vivendo isso. Quantos anos o senhor está agora? Semana que vem vamos completar. Essa é uma informação aí. Lá tem um... Nos Estados Unidos o tempo é diferente, pastor? Não. Agora, igual alguém falou, agora comecei a contagem regressiva. Não fiz não. A semana que vem, eu louvo a Deus para isso, vou completar 46. Semana que vem? Semana que vem. Olha, que bênção. Parabéns, viu? Adiantado. Amém. Que Deus possa te dar muita saúde, muita sabedoria, em nome de Jesus. E eu creio que estamos só começando. Só começando. É engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, fui moço, né? Agora já estou velho. Mas o ponto interessante é porque quando o cara tá velho, ele já não tem mais força para trabalhar. A gente precisa trabalhar quando é novo, né? Sim. Não, eu vou esperar o final da minha vida para mim servir no ministério, para mim fazer uma missão, para mim... Não, mas quando você estiver velho, já não vai ter força, né? Então a gente precisa fazer enquanto é novo. 46 anos... Amém. Eu falo rápido, né? Eu esqueço que você é americana. Não, pra mim não tem nada não. Se eu não entendo, eu te falo, mas tá tudo em conta. Beleza, mas 46 anos, eu tô com 35. 35. E é mais ou menos isso. A gente precisa trabalhar enquanto tá novo, enquanto tem força, né? Para que daqui um tempo venha uma nova geração e a gente impulsiona eles, né? Sim, É interessante a gente entender isso, que uma geração não apaga a outra. Uma geração fortalece a outra, né? Impulsiona a outra. Uau. E isso é uma coisa que eu tenho muito aguçado, e eu sei que você tem também, quando você falou dos seus filhos, né? Quando você falou dos seus filhos, que filhos são bênçãos e que filhos a gente precisa gastar tempo com eles. Outra coisa que eu percebi também que você falou foi sobre a igreja, né? A gente precisa de ter menos tempo em igrejas e mais tempos em ser igreja, né? Exatamente. Menos tempo estar na igreja e mais tempo em ser igreja. Porque por muito tempo a gente vive uma religiosidade de pessoas, uma santidade momentânea, e enquanto o que Deus nos chamou foi para ser para servir, né? Para trabalhar, servir, semear, pregar, viver o que a gente prega também, né? Então é isso. Pastor, tá chegando aqui no fim, já são 1h40
40 minutos de papo. Passou rápido. E eu falo uma coisa, se a gente conversar mais aqui, ter mais tempo aqui, tem histórias que eu queria saber sobre histórias de suas viagens, né, missionárias. Mas, ó, eu fico muito feliz e a gente não vai terminar agora, mas eu queria que você falasse às nações aqui, ao povo brasileiro que está te assistindo, porque basicamente é o nosso público, um público cristão, né? Amém. E abrisse a visão, né? É como literalmente, o que aquele rapaz fez com você, de colocar o dedo nos seus ouvidos e dizer fatá, eu não sei se essa é a pronúncia correta. Eu acho que sim. Como é que é, pastor? Eu acho, assim, vai saber, porque é nem inglês, nem português, né? Entendi. É hebraico. Mas... Não, nem hebraico, é aramaico, né? Que Jesus falava muito. E literalmente ele fez isso, e eu acredito que o povo brasileiro, a nação brasileira, precisa de voltar a ter uma visão espiritual, porque as igrejas estão muito pregando para que o céu fosse aqui na terra, que o foco é nós, atender nós, e não ser igreja, né, mas ter da igreja. Amém. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e talvez direcionasse, porque para a gente voltar a ter visão espiritual, voltar a ouvir a voz de Deus, porque quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, ele vai falar, não faça isso, meu filho, isso é errado, não vai por esse caminho. Isso que esse povo está falando, talvez não é o momento de você interferir ou sair, mas ter visão e audição espiritual, conseguir enxergar Deus e ouvir Deus, né? Amém. Muito bom. Não, perfeito. E assim, eu acho que é essa questão que nós temos que entender é o seguinte, que apesar que minha vida é importante, e claro, eu quero que minha vida esteja bem, e tem uns que falam, não, jamais você deve pedir nada para o Senhor. E parece, amém, que pessoa santa. Só que é o seguinte, não é assim que a Bíblia fala. Dá para nós nosso pão diário, né? Então faz parte da oração do Pai Nosso, faz parte daquilo quando Jesus fala, quando vocês oram dessa forma. Então, também o Tiago, ele fala, vocês não têm porque vocês não pedem. Ele fala também, pede, será dado, né? Busque, você vai achar, bate na porta, vai abrir para você. Então, tudo tem é parte da nossa vida, e claro, eu preciso de Deus na minha vida. Deus, Senhor, tem que agir, eu preciso coisa. O Senhor tem que me ajudar a conquistar as coisas. Mas isso, interessante, o que Jesus explica para nós, vem aqueles que se achava, falava assim, Jesus, será que o senhor sabe qual que é o mais importante de toda essa Bíblia aqui? Ele falou, pois é. O mandamento mais importante, amar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, tudo que há em você, porque existe só um Deus. Então, o primeiro mandamento é essa. O que você está falando? Você está chamando nós, né? Pastor, nessa pergunta, nós temos que voltar à essência. Jesus falou, essa é a essência. O mais importante, amar o Senhor. Se você ama o Senhor, você vai ter tempo com eles. Igual eu mencionei dos meus filhos. Eu amo os meus filhos, tenho que ter tempo com eles. Eu amo a minha esposa, tenho que ter tempo com ela. Entendeu? Então, isso é muito necessário. Você gasta tempo com a pessoa que você ama. Você ama, né? Você deveria derramar toda a sua alma, todos os seus desejos, e tudo você vai fixando nele, você deixando ele fazer parte de tudo que está na sua vida. E você fazendo isso, você vai ver, você vai provar e ver que o Senhor é bom, né?
Você vai ver que essas pessoas que estão no mundo, por que eu vou ter inveja deles? Não importa se eles têm milhões ou bilhões, ou seja, que lá, que ele aparece sempre na televisão, porque eu sei que muitos deles são vazios, muitos deles tá fazendo até pacto com o inimigo, é muita coisa que eu sei que o fim da vida deles não é bom. É igual você fala, eu fui moço, agora sou ovelha, uma coisa que eu nunca vi, né? Eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos pedindo pão, né? Uma coisa que... E assim, às vezes a gente esquece disso, mas Deus é fiel e Deus é bom. É há mais tempo que você ama o Senhor. Então, estou chamando todos vocês, até os pastores, não fica tão envolvido na obra que você faz. Pô, Senhor, que você não tenha tempo para amá-lo, para ter tempo na sua presença. Não deixa Deus ter saudade de você. Quantas pessoas que Deus tem saudades, né? Uma música bem antiga foi ministrada que eu escutei falar, Deus falando, eu tenho saudade de você. Tanto que eu gostei daqueles momentos que você orava, ele estava fervoroso para mim. Agora você fala que você está ocupado demais, você não tenha tempo, né? E aí, eu sei, antigamente, eu vou ser honesto, eu tive mais tempo. Agora, com tantas coisas, às vezes não tem horas e horas, mas no tempo que eu tenho, eu ponho. Eu consigo. Eu vou fazer. Mas nós temos que ter essa prática. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento, o que é? Amar seu próximo como a si mesmo. E o segundo mandamento é bem interessante. Porque muitos falam, ama seu próximo, só que ele coloca uma outra parte meio escondida, que uns não percebem. Ama a si mesmo. Ele quer que você ama a si mesmo, porque você é a obra de arte de Deus. Deus te fez com temor, com criatividade. Deus te ama de tal maneira que você é menino do olho de Deus. Você é importante, você é especial, você é, qual é a palavra que eu falei antes? Original. Então Deus ama você, importa com você, né? Mas aí não deixa isso atrapalhar, que você tem que se amar. Você tem que se amar, mas da mesma forma tem que amar o seu próximo. Eu creio que, apesar de falar, puxa, é tão simples assim, mas eu creio que o inimigo que complica as coisas. Às vezes nós mesmos complicamos a coisa, mas aí se você chega a amar, você entende tudo que eu acabei de falar. Mas da mesma forma, mas Deus também tem esse mesmo amor. Incrível que parece, porque nós sempre temos, né? Como que eu vou ter favorito e aí o outro fica para trás? Mas todos nós somos o favorito de Deus. Como funciona? É o amor de Deus que é tão alto, é tão largo, é tão comprido, é tão profundo, né? Incondicional também. É assim, não tem como colocar. Então, esse amor que Deus tem é tão forte, né? Que Ele ama seu próximo. E aí, quando eu estou com o Senhor, amando Ele, tendo tempo com Ele, eu fico consciente disso. Uhum. Então, eu creio que essa coisa, não, é um grande problema. Eu quero a minha bênção. Como se fosse, Deus me abençoou. Amém. Mas você não tem outro momento de pensar nos outros, você não está cumprindo o segundo mandamento, que amar seu próximo como a si mesmo. Fala, Pai, eu quero ver o meu próximo bem. Eu quero ver esse país abençoado mesmo. Quero ver as brechas fechadas. Por que o Brasil não pode levantar de um jeito? Eu lembro as palavras do presidente Bolsonaro, que ele falava, olha Israel, olha o que Israel não tem, e olha quem são. E olha para o Brasil, olha que temos e olha quem não somos, né? E essa coisa eu vejo como um desafio. Mas como que vai acontecer? Amando
amando. Se eu posso orar, não sei se eu posso fazer uma oração. Queria terminar esse momento orando para vocês. Amém. Porque a última coisa que eu quero, e não é o motivo que eu fiz isso para você falar, olha que coisa, ficar impressionado só como espectador. Olha, chega de ser somente um espectador. Chega de ser somente aquela pessoa que vai olhando, olha, bem feito, olha essa aí, porque eu já fiquei do lado de fora e você fica aqui. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou? É a última coisa que eu quero. Através desse, eu vou chamar de uma ministração, porque para mim esse é ministério. A última coisa que eu quero é você ficar maravilhado para mim e você não fazendo nada. Eu quero que esse momento que você esteve conosco torna algo animador. Torna algo que fala da mesma forma que o Senhor está trabalhando na vida desse homem. Deus não faz exceções de pessoas, claro, tem chamado diferente, às vezes tem dons e talentos diferentes, mas da mesma forma que Deus usa ele, da mesma forma que ele está aceso com o fogo de Deus, querendo fazer a diferença, eu quero levantar, eu quero fazer a diferença também. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que momento lindo. Eu te agradeço por esse ministério, pastor Leonardo, todo o desempenho que ele tem, toda a inteligência, todo o coração humilde. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai levar eles a lugares altos. O Senhor falou, humilhar-se diante de Deus. E mais alto, mais aquela música, mais alto, mais alto, mais alto, Deus te levará. Deus já te levou para vários lugares altos, mas Ele não parou de fazer isso. Continue a andar com Ele em humildade, né? Sempre querendo aprender mais, sempre querendo fazer mais. E Deus vai te levar bem longe, em nome de Jesus, aí bem alto. E Pai, agora, nesse momento, quero orar para esses irmãos aqui, da mesma forma que acabei de falar. Chega de ser espectador. Que legal, é meu time, mas alguém falou, será que é seu time mesmo? Quantos gols você fez para o time? Quantas defesas que você fez? Quanta, né? Mas no time de Deus, você não é um espectador. Você não fica no banco. Vai entrando no jogo. Vai entrando, querido. E tudo que foi falado tem algo para você fazer. Mas eu não sei. Lembro da minha história. Eu também não sabia. Mas vem os pastores falando. Lê a Bíblia. Ora. Depois tinha outro que eu não mencionei. Começa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Começa fazendo essas coisas. Olha como que você vai conhecer mesmo o Senhor. Como que vai amando Ele. Isso é chave de tudo, porque tudo isso vai acabar. Mais tarde, mais cedo, vai acabar tudo isso aí. Mas assim, quem vai durar para sempre? Nossa alma, nosso espírito e o nosso Deus. Então vai amando Ele, vai amando, vai chegando mais próximo. Igual o pastor Leonardo falou, o véu foi rasgado. Agora é o seu lugar aqui. Deus te quer, Deus te quer, Deus te chama. Bem mais próximo, não fica afastado, não fica longe não. Esse é seu lugar, esse é seu lugar, o meu colo, junto comigo, os meus pés. É seu lugar aqui, ó. Vem, vem, vem. E Deus vai fazer tanta coisa. E aí eu já te preparo.
Ele vai ensinando por você a amar a si mesmo. Porque como que você vai fazer a diferença nesta geração se você não tem a confiança, que você acha que você não tem valor? É uma coisa, eu creio, que foi perdido, às vezes não foi alcançado na geração antigamente. Todo mundo pecador, todo mundo não presta. Ai, 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 ai. Pois é, mas se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. E ele podia falar, só te quero bem nos lugares afastados do céu. Não, mas ele te chama por perto. Ele te chama para reinar com ele para sempre. Você é tão precioso, você é tão importante. Entenda isso, entenda isso. E aí, Senhor, vai mostrando, vai falando das coisas que ele quer fazer na sua vida. Mas vai transbordar para os demais. Começa a amar seu próximo. Começa a ter esse coração de poder, como que eu posso ajudar, meu irmão? Como que eu posso fazer um impacto na minha cidade, na minha direção? Senhor, o Senhor pode me usar. Ah, mas eu não sou um pastor assim. Não importa. Deus quer usar todos. Eu tenho um ditado lá, que eu quero liberar nessa oração sobre vocês. Não existe ninguém desempregado no reino de Deus. Você tem algo para fazer. Se não tivesse, você já estaria na glória. Porque Paulo falou, eu corri a corrida, né? Batei o bom combate, agora estou pronto. E logo depois o Senhor chamou ele, que tinha terminado. Davi, é a inspiração, o nome do meu filho, David, falou, quando Davi terminou a obra para a sua geração, o propósito que Deus tinha para a vida dele, o Senhor levou. O Senhor não te levou, você não terminou. Tem algo para fazer. Então, eu profetizo, fica de bom ânimo. Deus vai fazer coisas inéditas na nossa geração. Todo esse aperto, toda essa escuridão, todas essas trevas, todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, é porque Deus está preparando algo e o inimigo é furioso querendo atrapalhar. Mas ele não vai conseguir. Ele levanta para cair. Ele vai ver que o negócio vai voltar sobre ele. E nós vamos de glória em força, força. Nós somos mais do que vencedores. E nós vamos entender isso, não somente por nós, mas nós vamos amar e impactar nosso próximo também. Nós vamos fazer a diferença. Pai, eu creio que vamos poder ter grandes testemunhos nas próximas décadas. Como o Senhor mudou nossa sorte. Sempre agradecendo por passado, sempre agradecendo. Eu faço muito isso, olhando para a história. Se não fosse para grandes homens e mulheres de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse para minha avó, minhas duas avós eram evangélicas, amavam o Senhor. Se não fosse para elas, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. E depois os meus pais, eu não estaria aqui. Mas eu vou ficar igual a eles? Não, eu vou além, eu vou além, eu vou além. Ajuda todo esse povo a ter essa visão. Pai, é um momento tão lindo. Mais uma vez, só para te agradecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Pastor Marco, foi uma bênção te receber aqui, Amém. Viu? Quando você voltar no Brasil, nós vamos fazer mais um para falar agora da segunda parte, né? Combinado. Prazer e que Deus possa te abençoar no seu retorno. Você volta amanhã para os Estados Unidos, que Deus possa te guardar, te direcionar, te dar sabedoria, em nome de Jesus, para que a obra dele seja uma obra abençoadora através da sua vida e da sua família, tá bom? Amém. Ó, você que nos acompanhou até aqui, curte aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo as redes sociais do pastor Michael, sobre se você quer investir na obra missionária na África, na Índia, onde ele tem trabalhado com aproximadamente 40
pastores nesses locais, né? Alcançando muitas pessoas. A escola, né? A escola de formação das crianças, que é muito importante, nós não falamos sobre isso, mas a formação da criança, desde o início ali com um direcionamento cristão, é muito importante nesses locais. Escolinha de futebol. Então tem muita coisa acontecendo e na descrição do vídeo você pode entrar em contato com ele, vai estar tudo certo. Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, clica aí no curtir, compartilha esse vídeo com alguém e Deus te abençoe. Amém?